Mais de 60% dos casos de trabalho escravo no Maranhão envolvem condições degradantes. Os dados são de um estudo divulgado pelo Ministério Público do Trabalho. Apesar dos números que também são refletidos em todo o país, o Ministério do Trabalho publicou uma portaria que alterou o combate ao trabalho escravo no Brasil. Esta semana, auditores fiscais do trabalho de 21 estados, incluindo o Maranhão, anunciaram uma paralisação nas ações de fiscalização. A medida é um protesto contra as novas regras anunciadas pelo governo federal que, na prática, dificultam o combate a esse tipo de crime. De 2003 a 2017, mais de 8 mil maranhenses foram resgatados de situação análoga à escravidão. Os trabalhadores são jovens, que na maioria deixam a cidade de origem em busca de melhores condições de vida em outros estados. O Maranhão segue no ranking em primeiro lugar de fornecimento de mão de obra escrava. De acordo com estudos, dos 43.428 resgatados em todo o país, mais de 35 mil tiveram a naturalidade identificada. 22,85% afirmaram ser maranhense. Esses trabalhadores são obrigados a jornadas exaustivas, além de viver em ambientes subhumanos, o que, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, configura trabalho escravo. A portaria divulgada esta semana pelo Ministério do Trabalho contraria essa ideia. Pela nova regra, é considerada jornada exaustiva e condições degradantes quando há privação do direito de ir e vir. Ainda de acordo com a portaria, para que o trabalhador possa integrar a lista suja, é necessário que haja comprovação da existência de trabalho análogo à escravidão. Dentro do conceito é retirado esse requisito e então o trabalho degradante passa a ser legitimado, passa a ser considerado um contrato de trabalho regular. Essas pessoas que estão submetidas, que forem submetidas a condições degradantes de trabalho, elas não vão poder ser resgatadas pelas equipes de fiscalização. Outra mudança será a divulgação da chamada lista suja. A partir de agora, ficará a cargo do Ministério do Trabalho e não mais da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo. Vai se intensificar o recrutamento, se permanecer essa portaria, esse recrutamento para esse modelo de trabalho desumano, não é? E essas pessoas sequer vão poder recorrer à justiça ou aos órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho para poder reclamar, para exigir seus direitos. Aqui no estúdio nós recebemos agora o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Luciano Aragão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A Procuradora-Geral da República falou sobre retrocesso no Brasil. A gente viu na reportagem claramente que isso fica evidente. A Organização Internacional do Trabalho já se manifestou dizendo que o Brasil pode sofrer retaliações, inclusive, do comércio internacional. Fica imaginando como é que surge uma ideia como essa, sem ouvir, inclusive, os atores diretamente ligados a esse trabalho, como, por exemplo, o próprio Ministério Público do Trabalho. De fato, a edição dessa portaria não negociou ou conversou com as outras entidades ligadas ao combate ao trabalho escravo. Sequer a área técnica do próprio Ministério do Trabalho foi ouvida, quiçá as outras entidades como o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal também não foram ouvidos. É considerado um retrocesso para o país essa portaria, essa decisão ou não? Essa portaria que altera os requisitos para a configuração do trabalho escravo, ela pode sim ser considerada um retrocesso, porque ela traz o combate ao trabalho escravo a um status jurídico, a um patamar anterior de proteção, tornando menos eficaz a proteção ao ser humano trabalhador. E é importante dizer que esse retrocesso ele é vedado. O Brasil ele é signatário de tratados internacionais, como o Pacto pelos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que veda qualquer retrocesso na proteção dos direitos sociais. Então, além de configurar um retrocesso, é um retrocesso vedado por normas internacionais. Ontem o governo federal chegou a anunciar possíveis mudanças, mas não retroceder em relação à portaria, quer dizer, o que não resolve, provavelmente pelo que foi divulgado até agora na imprensa, não resolve o problema, né? Qualquer mudança que não altere o conteúdo da portaria, que é um conteúdo que é contrário à legislação, ele não vai resolver o problema. Se a postura do governo for de manutenção da portaria e dos termos em que foi editada,
com certeza o próprio Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal irão adotar as medidas judiciais cabíveis para sua anulação, e anulação por vício de inconstitucionalidade e de ilegalidade. Foi divulgado ontem um levantamento do Ministério Público do Trabalho que revelou que 52 procedimentos em curso sobre o trabalho análogo ao escravo no Estado, diz que 61,5% envolvem condições degradantes. Essa é uma das primeiras características e está no topo do ranking. Ainda é perceptível muita gente que está em situação de trabalho escravo nessas condições degradantes, né? Isso. No Maranhão, o maior índice de investigações no Ministério Público do Trabalho, relacionadas à investigação do trabalho escravo, ocorre na chamada condição degradante, na submissão de trabalhadores a condições degradantes. Com a atual portaria, só para vocês terem uma ideia, 61,5% dos nossos casos perderiam o objeto. Nós perderíamos a investigação porque, pela portaria, seria uma conduta lícita. Contudo, nós defendemos que essa portaria ela é ilegal, porque o artigo 149 do Código Penal não estabelece nenhum desses requisitos previstos na portaria. Vamos traduzir trabalho degradante para as pessoas que estão nos assistindo entender melhor o que significa isso na prática? O trabalho degradante ele é uma das hipóteses de configuração do trabalho análogo ao de escravo, porque o legislador, ao editar o artigo 149 do Código Penal, entendeu que o trabalho escravo não é só aquele em que não é garantida ou que é cerceada a liberdade de locomoção, como quis dar a entender a portaria. E que, na verdade, o trabalho escravo ele pode ser configurado quando o trabalhador for submetido a uma situação de completo descaso, em que não são garantidos direitos fundamentais, como, por exemplo, a alimentação, a água potável, a um alojamento adequado. É muito comum aqui no Maranhão os trabalhadores irem para as frentes de trabalho e se alojarem no campo, no próprio campo. Na construção civil a gente vê muito, né? Na construção civil, inclusive, houveram resgates ano passado na construção civil aqui em São Luís, sim, na capital do nosso estado. Então a condição degradante, ela configura sim trabalho escravo por disposição de lei. E como o próprio índice reflete, ela é importantíssima, é um dos carros-chefes da atuação do Ministério Público do Trabalho no combate ao trabalho escravo. O levantamento mostrou que a jornada exaustiva é a segunda característica de trabalho escravo aqui no Maranhão, 21,1%. E aí eu aproveito para falar sobre figuras públicas que têm se manifestado sobre o assunto, como o ministro Gilmar Mendes, que fala que em determinados momentos existe trabalho exaustivo, não trabalho escravo. Mas a lei é muito clara, não é? Na verdade, não é possível confundir jornada exaustiva com excesso de tempo de trabalho. A jornada exaustiva é aquela que retira do ser humano, do trabalhador, qualquer condição de ter uma vida social além do trabalho. Por exemplo, no caso dos trabalhadores, seja da construção civil, seja de trabalhadores rurais, são aqueles que passam a sua vida no trabalho, que não tem opção de lazer, de deixar a frente de serviço. É diferente de um ministro do Supremo Tribunal Federal que com certeza tem acesso a diversas opções de lazer e de tempo de repouso. Ok, muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigado.